Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 17 ao dia 23 de outubro de 2022. Quais são as principais energias, quais são os principais eventos para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, o que eu posso dizer para vocês é que a gente tem uma semana bastante bombástica, bastante desafiadora e muito transformadora pela frente. É uma semana de lua minguante no signo de Câncer, então a gente vai ter aí essa fase minguante pelos próximos 7 dias, ou seja, até o dia 25 de outubro, aonde vai ocorrer o eclipse solar no signo de Escorpião. A gente vai estar se preparando para esse fechamento desse ciclo libriano, só que a gente vai ter planetas aqui, Sol em Libra e Vênus em Libra. Esses dois vão fazer uma conjunção, só que essa conjunção vai estar ocorrendo junto com uma quadratura para Plutão. Ou seja, o que nós temos para essa semana? Nós temos um período de encerramento de ciclo mesmo, de encerramento de assuntos que estavam até esse momento buscando um caminho de solução e a gente vem colhendo os frutos. Lembrando que essa é a segunda quadratura de Vênus em relação a Plutão. A gente teve a primeira quadratura quando a Vênus estava no signo de Áries, depois nós tivemos a Vênus fazendo oposição para Plutão no signo de Câncer e agora a gente está chegando aonde a Vênus vai fazer a sua segunda quadratura antes de fechar seu ciclo em relação a Plutão. Então a gente estava até agora, tem uns 3 meses mais ou menos por aí, que a gente está colhendo os frutos daquilo que a gente começou a transformar, a intencionar o que a gente queria, colocar fins, aquilo que a gente não suportava mais, abusos, opressões, controles, que de repente a gente estava tendo de pessoas que exerciam um certo poder na nossa vida, que tinham um papel dominador na nossa vida. A gente está desde janeiro de 2022, ou seja, final de 2021, início de 2022, a gente está já trabalhando nesses assuntos. A gente já começou aqui a fazer um trabalho importante de desapego e de libertação de pessoas e ideias e estruturas que acabam nos oprimindo. Seja você homem, seja você mulher, seja o que for que de repente estava aí te dominando, te controlando, te ameaçando, te amedrontando, a gente começou esse ciclo para poder encerrar essas relações abusivas, seja essa relação amorosa ou não. E é claro que esse ciclo ele também simboliza um momento de empoderamento, empoderamento de valores também, né? Então a gente iniciou um ciclo aí da Vênus em relação a Plutão que fala de poder e a gente está aí trabalhando, a gente chegou ao ápice e agora depois desses 3 meses, a gente vai ter aí o ciclo até janeiro ali de 2023, a gente vai ter o ciclo final, a parte final, onde a gente vai fechar com chave de ouro esses assuntos que a gente começou a trabalhar há mais ou menos um ano. Só que não é só a Vênus, a gente está falando de Sol também. O Sol fez conjunção com Plutão lá em janeiro e esse Sol também fez quadratura, também fez oposição. Agora está chegando a sua segunda quadratura para fechar o ciclo lá em janeiro de 2023. E com o Sol em Libra e a Vênus também em Libra, está enfatizando ainda mais as relações, as alianças, as sociedades, os negócios, as parcerias e também os direitos que as pessoas têm. Se tem algo errado, se tem algo injusto, se tem alguma coisa que precisa ser consertada, esse é o momento que a gente está passando por essa fase de consertos, né? Só que essa fase aqui, até chegar ao início de um novo ciclo aqui em relação a Plutão, simboliza também uma fase minguante, um período de análise e estudo dos resquícios que ficaram. Ou seja, você colheu os frutos aqui, você teve esses 3 meses em média para poder sentir os resultados que você obteve daquilo que você desejou e intencionou aqui. Então a gente colheu os frutos e agora é quando a gente olha para os resultados e a gente fala, caramba, nem tudo que eu quis eu consegui realizar, nem tudo que eu planejei eu consegui
manifestar, ou eu consegui ter o resultado da forma que eu planejei. Por que que não deu certo? O que que faltou? Aonde que faltou coragem para mim? Por que que eu voltei atrás naquela decisão que eu tinha tomado? Por que que eu me permiti, de repente, passar por essa situação novamente? Por que que eu atraí esse tipo de situação para minha vida? A gente vai ter 3 meses para a gente poder analisar os porquês dos resultados que a gente obteve. Se a gente teve aquele resultado X, é porque a gente agiu de forma X. Não tem como a gente ter um resultado X e ter agido de forma A. Para a gente ter um resultado X, é uma lei universal. A energia que a gente vibrou foi a energia X. Se você não quer colher o X, então você tem que voltar para o seu processo ali, para todo o seu processo, para toda a sua jornada e procurar entender aonde você pensou X, aonde você pensou A, aonde você pensou Y e por que que os resultados foram sempre X. Então essa fase é uma fase para a gente analisar também todos os resultados que a gente teve. E não por acaso a gente está em uma semana em que a gente vai ter uma lua minguante acontecendo também no signo de Câncer. E com isso a gente inicia essa semana também com essa quadratura em T, ocorrendo com foco no Sol e na Vênus, ocorrendo com a Lua, com Plutão, com o Sol e Vênus. Uau! O que que isso simboliza? Isso simboliza que muitas questões que a gente precisa trabalhar estão com as suas raízes fincadas, com as suas estruturas fincadas no nosso campo emocional. É como a gente nutre, é como a gente alimenta aquilo que nos acontece. Então, se você está infeliz com os resultados que você teve, é porque você está nutrindo justamente com aquilo que traz para você infelicidade. Aí a gente precisa trabalhar isso aqui, olha. A gente precisa trabalhar muito a fundo a origem, o início de tudo. De onde que tudo isso nasceu? Aonde que está a fonte que alimenta tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que se manifesta na nossa vida? Então, é um mergulho profundo para as nossas águas internas. E a gente está com a Lilith transitando aí no signo de Câncer também, passando aí por esse signo de Câncer. Então, é importante a gente ver aonde que estão os vazios. Que vazios são esses que a gente tenta preencher? De repente, a gente passou por alguma dor, por alguma mágoa, por algum trauma no passado e que às vezes a gente tampou o sol com a peneira para não enxergar aquele problema. Talvez a gente tenha medo, talvez a gente tenha fugas aí para evitar ao máximo olhar para aquela origem, para aquele problema X, e aquilo ali vai se transformando nessas feridas, nessas dores, nessas questões que estão sempre latentes aí, vindo em forma de acontecimentos e de repetição de eventos na nossa vida e que, na verdade, estão simplesmente pedindo para a gente, olha, está repetindo? Está seguindo esse mesmo padrão? Se isso está acontecendo é porque você não resolveu a questão a fundo, você não foi no cerne do problema, você ficou só na superfície dele. E é importante ir lá e arrancar pela raiz aquele tumor, para que ele não volte. Esse é o sentido que a gente tem para essa semana. Se você quer resolver os seus problemas, é importante você ir a fundo. E a gente vai ter essa semana a entrada do Sol no signo de Escorpião. Sol e Vênus vão entrar no signo de Escorpião. Ou seja, a gente vai iniciar a temporada escorpiana. E a temporada escorpiana, que a gente tem uma vez por ano aí, que é quando o Sol transita aqui por 30 dias, dos 365 dias, a gente tem 30 dias que o Sol transita na energia escorpiana. Quando o Sol passa por essa fase, por esse arquétipo, é quando ele convida a humanidade a fazer um mergulho profundo e a olhar sim para as suas dores e para as suas feridas, para os seus traumas, para as suas mágoas, para os seus venenos internos e também para entender o seu poder. E até onde vai esse seu poder? É conhecer o poder que você tem, até onde você tem como exercer esse poder e até onde você não tem poder nenhum. Então, a energia escorpiana nos ensina isso e muito. Leva a gente realmente para as profundezas
das nossas águas mais turvas, internas, que a gente precisa trabalhar. Se tem aquele assunto tabu que você não quer olhar, pode ter certeza que quando a gente entra na temporada escorpiana é quando a gente olha para essas profundezas. E a gente vai ter a energia de escorpião sendo acionada junto com Plutão. Plutão está extremamente ativo porque a gente vai ter a quadratura de Sol com Plutão aí na quarta-feira, no dia 19, a gente vai ter esse aspecto. E aí, no dia 20, que é na quinta-feira, um dia depois, praticamente, a gente vai ter a Vênus fazendo quadratura também aí às 3h03, horário de Brasília. Isso tudo vai acontecer com a Lua, essas quadraturas vão acontecer com a Lua aqui no signo de Leão. E o signo de Leão vai fazer quadratura também para Escorpião e para Touro. Então, esse eixo do poder também vai estar ativo pela Lua, transitando aí pelo signo de Escorpião, enquanto o Sol vai estar tocando Plutão aqui e também a Vênus vai estar tocando Plutão ali. Ou seja, a gente está em uma semana muito delicada, muito transformadora, extremamente tensa e como o arcano mostra aqui, nós temos o 10 de espadas. Olha a cara desse rapaz levando 10 espadadas nas costas. Isso aqui simboliza para muita gente, isso pode parecer a morte. Tem alguns decks que mostram sangue, mostram uma morte terrível, mas outros não. Outros mostram simplesmente as espadas fincadas nas costas. Tem uns que mostram como se a pessoa estivesse evoluindo, indo para um novo patamar, e é mais ou menos por aí. O 10 de espadas, ele mostra uma pessoa chegando ao extremo de uma pressão, uma sobrecarga enorme, e depois daqui ele se renova, ele supera, ele consegue sair daquela crise que ele está. Aqui é o ponto máximo que uma pessoa chega de pressão, de crise, de dor, de intensidade, de tudo. Então a gente tem esse arcano aí para a semana e isso tem muita relação também com essa fase minguante no signo de Câncer, porque a gente vai ter as nossas emoções extremamente balançadas no sentido de entendimento do que nos traz crise, do que nos traz desequilíbrio. O que nos traz infelicidade? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com o mundo? Por que as pessoas estão assim? Por que as pessoas estão tão intolerantes, tão impacientes, tão maldosas, tão tolerância zero? Qualquer coisa, por qualquer motivo, mata, bate, xinga. É como se a gente precisasse estar sempre reativo ao mundo, porque parece que está todo mundo atacando a gente. Ou a gente precisa se defender do mundo, ou traz aquela sensação de caramba, eu sou vítima de tudo isso que está acontecendo, ou se a gente não é vítima, a gente acaba sendo o agressor, impaciente, intolerante com as pessoas, mas a gente está numa fase muito pesada. E essa fase pesada está trazendo questões sombrias, profundas para a superfície. Então a gente está enxergando um lado muito podre nosso, um lado muito sombrio, um lado maldoso. Tem momentos que a gente olha e fala, caramba, esse meu lado ranzinza, maldoso, não existia. Está aparecendo agora. Quem sou eu quando eu vejo os meus valores, as minhas questões sendo enquadrados por questões que estão aí em ebulição e que estão tocando nas nossas feridas, que estão nos incomodando. A gente está sendo extremamente incomodado. E isso vem muito por conta disso aqui também, Urano em Touro. E com esse eixo de Escorpião e Touro, com os nodos lunares, desde o ano passado, a gente está extremamente reativo a tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que provoca a gente está tentando defender tudo com unhas e dentes. É tudo olho no olho, é tudo dente por dente. E a gente está meio assim, né? E a gente vai ter o ápice disso, a gente está mergulhando nessas questões internas, muito através dessa lua minguante no signo de Câncer. Só que isso aqui é só uma prévia de tudo que a gente vai sentir numa crescente para um ciclo que vai acontecer aí, uma energia escorpiana com um eclipse. Mais uma vez, um eclipse acontecendo no signo de Escorpião. Só que agora é um eclipse de lua nova, é um eclipse solar. E aí, o que estava acontecendo com você um ano atrás? Lá em novembro de 2021. Isso que é importante a gente olhar. Então, essa semana a gente inicia ela com a fase
minguante. Inclusive, esse é o mapa da fase minguante que vai acontecer nessa segunda-feira às 14 horas e 15 minutos, tá? Então, a gente tem aqui, olha, a Lua 24 graus e 18 minutos e a gente tem o Sol a 24 graus e 18 minutos do signo de Libra e a Lua no signo de Câncer. Então, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus mostra que estamos no fechamento desse ciclo lunar que a gente teve aí em Libra. Nesse mesmo dia a gente vai ter Marte e Sol conversando lindamente, que vai acontecer aí no fim do dia. Aí a gente vai ter a Vênus e Marte também conversando lindamente. Aí a gente tem Sol fazendo quadratura para Plutão aqui. E logo em seguida, a gente vai ter também a Vênus fazendo quadratura para Plutão ali, algumas horas depois, um dia depois. Só que antes disso, a gente vai ter também Mercúrio fazendo aí oposição a Quirón. Aí a gente vai ter no dia 22, no sábado, a conjunção de Vênus e Sol acontecendo às 18 horas e 17 minutos. E algumas horas depois a gente vai ter Mercúrio e Saturno conversando lindamente. Então a gente vai ter os planetas de elemento ar numa conversa muito bacana aí. E aí nesse mesmo sábado ali, à meia-noite, cravado, a gente vai ter Saturno voltando ao seu movimento direto no signo de Aquário, no elemento ar. E no domingo a gente tem, então, a Vênus entrando no signo de Escorpião e em seguida o Sol entrando no signo de Escorpião, iniciando a temporada escorpiana. Então, esses são os principais eventos. Eu vou fazer em um outro vídeo o dia a dia aqui para vocês, explicando o dia a dia para vocês. Eu vou fazer todos os dias, não se preocupem. E durante a semana eu vou fazendo os cortes aí de cada dia. Mas eu vou deixar separado primeiro essa introdução do que vai ser essa semana bombástica. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir ele em duas etapas. Então, aí eu vou enviar essa segunda etapa falando dia a dia para vocês aqui quais são os principais eventos e como que a gente pode trabalhar com essas energias durante essa semana, tá bom? Então, já já eu venho aí com a segunda parte. Lembrando, se vocês já gostaram desse vídeo, de deixar o joinha aí, de compartilhar com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e a gente se vê já já na segunda parte do vídeo do Céu da Semana. Até lá. Tchau, tchau.